Isso ainda é para judiar, né? Vamos tirar o ainda, né? Vocês também estão vivos. Só os vivos encontram. Graças a Deus, né? O pastor falando a respeito dos cabelos, né? Cabelo branco. As pessoas perguntam, pastor, quantos anos o senhor tem? Eu digo, não sei. Só ele que sabe. Como assim? Você está perguntando, você quer saber quantos que eu já tive? Não é verdade, é pergunta errada, né? Quantos anos o irmão tem? Você pergunta, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 79. O senhor ainda vai viver 79? O senhor ainda tem? Não, eu já vivi, não tem mais. Acabou. Vocês lembram de uma canção, eu não sei se já tem a versão em português, mas é tocada muito aí na internet, né? O autor diz assim, Sweet Jesus, yesterday is gone. O ontem foi embora. Tomorrow may not be mine. Pode não ser meu. O amanhã, não sei. Então, por favor, é hoje que eu tenho. Ajuda-me hoje. Então, a gente tem que pensar assim. O ontem que foi feito, fez. Não foi feito, não faz mais, passou. Não dá mais. O amanhã, não sei se vem. Então, é hoje. Então, eu quero estar aqui com vocês hoje, nesta manhã de 31 de agosto, né? Agosto de 2025. E eu diria assim para vocês, de maneira muito sincera, eu completei agora em maio passado 57 anos de pastorado. Eu não sei como é que eu estou vivo, pela graça, só pela graça. Porque muitas portas se abriam, mas a cada porta que se abria, apareciam inimigos, né? Parafraseando Paulo, né? Sempre um inimigo para combater, para dificultar, para judiar da gente. E talvez no início do meu ministério, se eu fosse fazer uma palestra, ou trazer uma fala assim para parte do corpo de Cristo, eu tinha uma preocupação muito grande no aspecto intelectual, e talvez até para impressionar. Isso parte de uma vaidade pessoal que todo pastor tem. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós temos, todo mundo tem, né? Mas aí, hoje, nessa fase da minha vida, eu disse para Jesus, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para os teus filhos lá em Chapadão do Sul, na parte da manhã? O que o Senhor quer o que o Senhor gostaria que eles ouvissem da minha parte? Porque eu não estou nem um pouco preocupado, Senhor, comigo mesmo, o que eu tenho para falar. Porque se for para fazer um discurso, eu não tenho dificuldade para fazer um discurso. Tem até muito cabedal, muita experiência, muitos temas, etc. Mas, Senhor, eu não quero isso. Eu disse claramente para Jesus, eu quero, na manhã de domingo, eu quero estar lá para lavar os pés dos meus irmãos. De forma muito humilde, serviçal. Eu quero ser grande, Senhor, domingo de manhã, lavando os pés dos meus irmãos. Então, o que eu vou falar aqui não são teorias. O que eu vou falar aqui são experiências que nós temos vivido nos últimos tempos. Experiências que nós temos passado para os nossos irmãos da igreja em Maringá. Desde aquele que serve ao Senhor no ministério, né? Nós chamamos lá o ministério Volts, que são os voluntários, naquele serviço mais simples. E a gente faz questão de ir até ele, e assim, num gesto de carinho, né? Nos curvar, pôr as mãos nos pés deles, e dizer, Deus abençoe os seus pés, porque são pés preciosos e formosos, que anunciam as coisas de Deus. Mas pastor, eu não estou pregando, eu não estou cantando. Jesus está vendo o serviço que você está fazendo de coração, lá no estacionamento, cuidando de carro, debaixo de chuva, pegando o motorista, subindo as escadarias e colocando até a entrada do templo. Então nós temos vivido isso. Então eu pedi, falei, Senhor, eu não quero fazer discurso para os irmãos, eu quero ministrar alguma coisa que nós estamos vivendo, como o Senhor tem trazido para a nossa revelação, na palavra, para o serviço cristão, como teus filhos, né, na obra do Senhor. Eu vou ler o que escrevi como introdução, porque eu falei, Senhor, eu não quero dizer aquilo que o Senhor não quer que eu fale, e eu não quero deixar de dizer aquilo que o Senhor quer que os teus filhos ouçam hoje pela manhã, lá em Chapadão. Esta é uma palavra do meu coração para o coração dos meus amados irmãos, num gesto muito simples, amoroso e carinhoso de servir vocês. Eu estou aqui para servir, tá bom? O texto base que
me veio ao coração para compartilhar com vocês, João 15:16. Palavra do Senhor Jesus, quando Ele disse assim, claramente, não fostes vós que me escolhestes a mim. Começa por aí, meu querido. Você não tem mérito nenhum, viu? Não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que te encontrou. Eu às vezes ouço alguns testemunhos de pessoas falando, o dia que eu encontrei Jesus, falei, coitado. Ele não encontrou Jesus, ele foi encontrado, perdido, lascado, morto, fuzilado. Não fostes vós que escolhestes a mim. Martim, não foi você que escolheu Jesus, viu? Foi Ele que escolheu você. E ele continua dizendo, não fosse vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Designei, é uma ordem, não um pedido. Designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Queridos, há dois tipos de frutos aqui, no meu entendimento. Quando Jesus diz, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, e esse fruto, permaneça. Como que esse fruto, que tipo de fruto pode permanecer? Primeiro fruto que eu vejo aqui nessa palavra de Jesus, é o fruto resultado dos nossos esforços como servos. Preste bem atenção para você não ficar confuso no meio da fala. Então, o primeiro fruto que nos vem à mente aqui é o fruto resultado dos nossos esforços como servos. Se eu me dedico, tem fruto. Como é que você quer ter uma colheita se você não lavra a terra, não prepara a terra, não aduba, enfim, não faz o corretivo necessário, não lança a semente, não fica torcendo para vir a chuva na hora certa, para colher. Só colhe quem planta. Então, o primeiro fruto que eu vejo aqui é o fruto resultado dos nossos esforços como servos. Eu, quando falo assim, servo, eu fico pensando, irmãos, no irmão mais velho do pródigo. Vocês estão lembrados? Quando o mais novo voltou e o pai naquela alegria. Eu creio, meus irmãos, que quando aquele filho saiu e o pai viu pelas costas, quem me ajuda aqui no tempo? Porque pastor velho, quando pega microfone, não para. Honestamente. O pastor me deu 1 hora. Que hora que eu comecei a falar? Tá, obrigado. Por favor. É devagar, pode devagar. Então, aquela alegria, o que o pai viu, aquele filho, indo embora, ele botou um bezerro na ceva. E disse, a hora que esse filho voltar, vai ter um bezerro cevado. Um especial. Demorou a voltar, por certo, lá um dos seus servos falou, patrão, esse bezerro já põe outro. Porque sempre há o artigo masculino definido. Matai o bezerro cevado. Não é um do rebanho. O artigo masculino definido. É aquele que eu separei. Você pergunta, pastor, quantos bezerros ele colocou na ceva até o filho voltar? Essa pergunta vocês fazem para o pastor de vocês, que eu não sei responder. Se 2 ou 3, mas o certo é que quando ele voltou, o bezerro estava cevado. A festa, o irmão mais velho se recusa a entrar para se regozijar, ainda fala para ele, estou entendendo, esse teu filho, não é nem meu irmão, esse teu filho, gastou de forma irregular, porque ele não tinha herança, ele tinha uma expectativa de direito. O filho não tem direito, tem expectativa quando o filho morrer, o pai morrer, que entra o inventário. Mas ele antecipadamente, ele desrespeitou, ele desonrou o pai, ele matou o pai. Em tese, esse teu filho veio, gastou tudo que tinha, e você faz uma festa. E eu aqui ralando toda a minha vida, sem nunca desobedecer uma só ordem. Você nunca me deu um cabrito. O trabalho daquele moço era trabalho de filho ou de servo? Servo, pelo amor de Deus, né? Você acha que filho? E qual foi a resposta do pai? Filho, tudo que eu tenho é Deus, você é meu filho, você está pedindo cabrito, não é? Então, o primeiro fruto aqui, eu vejo que o fruto do trabalho, do nosso esforço na condição de servos. Lembrando aqui do irmão do pródigo, né? Ele agiu como servo e não como filho. Isso me remete, irmãos, a Mateus 7, 21 a 23, quando Jesus fala naquele dia, não é? Você já conhece o texto, né?
Muitos virão em meu nome e dirão: Senhor, no teu nome nós fizemos isto, fizemos aquilo. E traz assim um elenco de feitos no nome de Jesus. Mateus, capítulo 7, 21, 23. É muitos naquele dia onde dizer... Lembra comigo, irmãos? Isso é bom, isso é didático. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Vamos em frente. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor, Senhor. Senhor aqui tem servo. Senhor, a relação de servo. Fizeram, sabe, o elenco de frutos do seu trabalho. E Jesus dizia: eu não sei quem são vocês. Esse fruto de vocês não permaneceu. Isso é para a gente pensar bastante. Isso mexe com a cabeça de muita gente, né? Fruto de labor de servo e não de filho, né? Muito bem. O segundo tipo de fruto que eu vejo aqui que Jesus falou que permanece é o fruto do Espírito Santo nos filhos e não nos servos. Fruto do Espírito Santo nos filhos e não nos servos, porque servo trabalha, mas filho adora. Vou repetir: servo trabalha, mas filho adora com estilo de vida. E qual que é o fruto do Espírito na vida do filho? Amor, alegria, que mais? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo na vida de filhos. Servo trabalha, filho adora. Vocês imaginam a diferença desses frutos que o Espírito Santo produz na tua vida, aí na cidade? Com esse estilo de vida, aplica-se aquilo que Agostinho, o bispo de Hipona, falou e que para mim é fundamental. Ele disse: preguem o Evangelho o tempo todo, e quando for preciso, fale alguma coisa. Se você é filho cheio do Espírito Santo e produzindo os frutos do Espírito e não o teu fruto, o perfume de Jesus vai exalar onde você está. Você vai entrar, alguém vai falar: poxa vida, mas que você tem? Poxa vida, não é? 2 palavras que você fala, irmãos, em nome de Jesus, onde um filho de Deus e uma filha de Deus, cheios do Espírito Santo, põe o pé, não precisa falar nada. A beleza de Jesus, o perfume de Jesus, sabe, é sal que salga, é luz que brilha de forma natural, sem esforço. Não precisa fazer discurso. Glórias a Deus por isso, vivendo em amor, alegria, paz. Eu confesso para vocês que nesses 57 anos de pastorado, quantos companheiros meus que na jornada trabalhavam muito como servos, e vinham e lançavam em rosto: pastor, você não está vendo o que eu estou produzindo? Filho mais velho do pródigo, te sirvo toda a vida, nunca desobedeci num Y, um J, fiel, na obrigação. Filho não trabalha por obrigação, trabalha por amor, por honra e por recompensa. Muito bem, vamos em frente. Nem todo trabalhador na obra, isso aqui é pesado, irmãos. Eu quero reservar a vocês o direito de discordarem de mim, viu? E nem por isso vai deixar de vir ao culto à noite, porque a palavra é outra. Vocês podem até discordar de mim, mas eu, ao longo da minha vida, eu vi e vivi isso. Nem todo trabalhador na condição de servo na obra é um adorador, mas todo adorador é um ferrenho trabalhador na obra de Deus. Nem todo trabalhador na condição de servo, na obra de Deus, ele revela um adorador, porque o foco dele é produzir o fruto do seu trabalho. O adorador procura produzir o fruto do Espírito Santo, nele, através dele, esse é o fruto que permanece para sempre. Uma perguntinha de algibeira aqui, né? Sabe o que é pergunta de algibeira? Eu, quando dava aula na universidade, eu sabia quando o aluno tinha uma perguntinha de algibeira.
e trazia na algibeira no bolso, escrito uma perguntinha para pegar a gente no contrapé. Aquelas perguntinhas bem picantes. A gente chama de pergunta de algibeira, né? Pergunta assim da hora. Pergunta de algibeira aqui para vocês. Você quer ser servo ou amigo de Jesus? Você quer ser servo ou amigo de Jesus? João 15:15. O irmão abençoado lá da projeção, eu tenho escrito aqui, mas eu não quero apenas ler, eu quero que vocês leiam. João 15:15. Fazendo um grande favor, meu querido. Não estou vendo você, mas você está aí. Glória a Deus. Vi agora. Não, João 15:15. Aí está 15:1. Faltou um 5 na frente do 1. Obrigado. 1, 2, 3, já. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aí eu faço a pergunta, você quer ser servo ou amigo de Jesus? O servo está sempre trabalhando e mostrando os seus feitos. O amigo fica feliz com o conhecimento que tem do coração do Pai. Não tem chamado vocês servo, porque o servo não sabe o que acontece com o seu senhor, mas o filho tem chamado filhos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho trazido para vocês. Tenho trazido revelação, entendimento espiritual. Por isso que eu disse que nem todo trabalhador é um adorador, mas o filho é um adorador. E todo adorador trabalha incansavelmente para que o que ele descobriu e entendeu, teve como revelação de quem é Jesus, parentes, amigos, precisam saber, mas não por força, não por discurso, mas pelo exemplo de vida, a graça de Jesus que exala através da vida da pessoa, até sem palavras. Isso a gente é remetido para o Salmo 25:14. Salmo 25:14, ele diz assim, olha lá, irmão abençoado, você vai ter um galardão no céu, rapaz. Você vai tomar caldo de cana gelado lá com Jesus, viu? 1, 2, 3, já. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Meus irmãos, isso é relação de filho e não servo. É filho que tem intimidade. E todo filho faz o trabalho de servo, mas não como servo, mas como filho. Por causa da revelação que tem de quem é Jesus. A intimidade do Senhor está para filho. A intimidade do Senhor está reservada para aquele que tem temor, que tem reverência, não tem medo de Deus. Não é fobia de Deus, não. É reverência, é gratidão, aos quais Ele vai revelar a aliança que Ele tem, o testamento que Ele tem, os benefícios que Ele tem, na condição de pai e filho. Amém? Vamos em frente. O amigo desfruta a intimidade, enquanto que o servo busca a recompensa. O filho desfruta a intimidade, o servo busca a recompensa. Vocês estão lembrados, me vem à mente agora, quando Jesus fala que um cidadão contratou serviçais para o seu trabalho. 6 da manhã, um começou a trabalhar, trabalhou, e o fim do período era 6 da tarde, digamos assim, 12 horas, né? E precisava mais gente trabalhar, e chegou alguém que estava na praça, meio folgado assim, o dono da terra falou, escuta, você está à toa? Rapaz, estou à toa, não tem serviço? Não, eu tenho. 5 da tarde. Aí quando foi 6 horas, terminou o expediente, bateu o sinal lá. E na hora de pagar, Jesus pagou o dia de salário para todo mundo igual. O que entrou às 5 e trabalhou 1 hora, recebeu cheio. Quando o que trabalhou das 6 até às 6, viu que o outro recebeu a mesma quantia que ele, aí ele empinou a carroça. Chegou, falou, escuta, peraí, que falta de critério é esse? Eu trabalhei 12 horas, recebi, digamos assim, hipoteticamente, 12 denários. Esse abençoado aqui trabalhou 1 hora e ganhou 12 denários. E a resposta do dono da terra, segundo Jesus, falou, escuta, o que eu combinei com você? Você me combinou de pagar 12 denários. Quanto você recebeu? 12. Então vai plantar batata. Você está me julgando porque eu quero ser bom com esse que trabalhou 1 hora? Servo, filho, amigo trabalha por revelação. Servo está atrás de recompensa. É muito sério isso.
Porque, meus irmãos, recompensa nós já temos em Cristo, que é a nossa salvação eterna. Amém? Pode passar aqui, Evandro. Vamos em frente. Uma perguntinha. Qual que é mais fácil? Trabalhar para Deus ou ser trabalhado por Deus? O pastor e o Evandro aqui disseram que trabalhar para Deus é bem mais fácil do que ser trabalhado por Deus. O restante concorda ou discorda? Se vocês discordarem, vai brigar com os dois, que, irmãos, a coisa mais fácil é trabalhar para Deus. Aquele grupo trabalhou para Deus de forma intensa. Chegou no final, Jesus falou: eu não sei quem são vocês. Eu não sei quem são vocês. Ser trabalhado com Deus é você entrar na engenhoca de Deus com uma cana para produzir o caldo de cana que o irmãozinho vai tomar com Jesus lá na glória. Coloca-se a cana, aí depois tira, dobra, a engenhoca faz assim, e em terceiro plano ele põe assim dobrado e ainda coxa. E aquele último, isso dói, irmãos, isso dói. Ser trabalhado por Deus, dói. O servo trabalha para Jesus no nível do ambulatório, onde apenas band-aid e um pequeno curativo. O filho, o amigo, que conhece a revelação, serve em nível de centro cirúrgico, corta fundo, no caráter. Eu digo isso com muita tristeza. Eu não sou legislador nem juiz de ninguém, mas esse mais de meio século, já partindo por 58 anos, o que eu vi de obreiros, colegas pastores, que nunca passaram pelo centro cirúrgico de Deus, só no ambulatório, tratamento superficial no caráter. E me faz lembrar, pastor, é até meio hilariante, quando eu era criança, tinha um hino, a gente cantava na igreja, e eu cantei muito. Eu quero trabalhar por meu Senhor, e eu quero ser um servo de valor, quero eu cantar e orar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Mas cantando bem depressa, assim, quero eu cantar e orar, e ocupado sem prestar, ocupado não prestando. Aqueles se ocuparam, mas não prestaram. Eu não sei quem são vocês. Por isso que ser trabalhado por Deus é muito mais difícil do que trabalhar para Deus. E quantos que querem e se propõem a trabalhar para Deus, quando descobrem que a eficácia nesse trabalho, primeiro, é ser trabalhado por Deus, vaza. Concorda, pastor? Pula fora, fala, não. Há um hino cantado muito. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do olheiro. Essa expressão quebra e transforma, até que, enfim, tua vontade se faça em mim. Quantas vezes a igreja mente cantando essa canção? Acabou que está no ambulatório e dizendo, quebra. Aí o senhor começa a quebrar e fala, não, aí não, mexe noutra área e cai fora. Aí você pode falar assim, pastor, ao longo desses anos, você tem passado pelo centro cirúrgico de Deus? Eu diria para vocês, com muita humildade no meu coração, parte dele eu já experimentei, mas eu acho que o todo eu não teria resistência. Como José do Egito, que passou pelo centro cirúrgico de Deus, sem abrir a boca para uma reclamação. E quando eu leio que José foi para a masmorra, e a Bíblia diz, o Senhor estava com ele na masmorra, ele estava limpando a cadeia, o Senhor estava com ele. Quando ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, e disse para o copeiro, por favor, lembra de mim. Aliás, pastor, a única vez que eu vi o Zé fazendo uma pequena reclamação, ele disse, fala para o rei que eu estou aqui injustamente. A única vez. Quando você estiver lá servindo o rei, você lembra de mim? Não, feito, cara, feito. Ele lembrou? Esqueceu. Sabe quantos anos? Mais 2 anos. Um dia uma pessoa falou, pastor, mas não dá para entender. Se Deus estava com José, como a Bíblia fala, e eu creio que estava, mas por que aquele bendito do copeiro, Deus não chegou assim, o Espírito Santo falou, você não prometeu lá com José, que você ia falar para o rei? Eu disse, não, querido, sabe por quê? Que quem colocou aquela amnésia no copeiro foi o Espírito Santo. Como assim, pastor? Porque se o copeiro tivesse falado do José para o rei, numa situação daquela de 2 anos antes,
Será que o rei teria ouvido? Será culpado com tantas coisas? Mas 2 anos depois, foi num momento crucial, terrível na vida do rei, quando ele estava com vontade de matar meio mundo de adivinhos e feiticeiros. Ele estava em agonia. Aquele era o momento em que Deus curou a amnésia do copeiro, falou, puxa vida. Quando falou com o rei, falou, traga o cara aqui, 2 anos. Vamos em frente. Tem quantos minutos ainda? Meus irmãos, falando para vocês como não servos, mas como amigos de Jesus. Há 3 níveis de relacionamento que um líder precisa levar a sério na sua vida. E eu estou falando como um líder. 3 níveis que eu quero passar para vocês rapidinho, para a gente terminar. 3 níveis de relacionamento que todo líder precisa levar a sério. Primeiro nível de relacionamento. Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Esse é o primeiro nível. Que vocês e eu, nós temos como líderes. Qual o nível de relacionamento? O nosso nível, o meu e o teu nível de relacionamento tem sido com Deus. Você tem investido tempo com Deus? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Você tem investido, eu não disse gasto, porque a gente gasta tempo com isso aqui. Aqui a gente gasta tempo. E eu também gasto tempo com essa nhaca aqui. Eu estou falando investimento de tempo. Quanto tempo você investe com Deus na leitura da palavra, na sua reflexão pessoal, no seu a sós com Deus, no seu oculto com Deus, no teu cantinho de oração, orando por você, pela família, orando pelos amigos, tem uma lista de oração de pessoas pelas quais você ora pela conversão delas, pelo seu trabalho, pela tua empresa, pelo teu patrão, pelos teus empregados, pela igreja. A primeira resposta é, pastor, infelizmente hoje o nosso tempo está exíguo, a gente não tem tempo. Um dia um irmão começou a ficar ausente da igreja, ausente, eu cheguei e falei, amado irmão, não é uma cobrança não, mas eu tenho sentido a tua falta nos cultos, sabe? O alimento espiritual para a tua alma, para o teu coração, para o teu espírito. Eu não tenho visto você, pastor, infelizmente não tenho tido tempo. Meu trabalho tem consumido o meu tempo de tal maneira que eu não tenho tido tempo para Deus. Eu falei, então vamos resolver esse problema. Eu falei, Senhor, o trabalho desse homem é do diabo, porque o trabalho dele está te afastando. Ele falou, para, pastor, para. Eu falei, como assim? Não, eu não posso perder esse trabalho. Eu falei, esse trabalho está sendo instrumento do diabo para te afastar de Deus. Ele falou, pastor, é mentira minha, é safadeza da minha parte. Eu falei, então, Deus te abençoe. Mas não tenho tempo. Plantar batata. Tem tempo para tudo. Mas não tem tempo para Deus e bota a culpa do trabalho. Você está me olhando feio assim, por quê? Você também não tem tempo? Alto lá, Renato. Humildemente eu digo para vocês, em nome de Jesus, o tempo mais precioso da tua vida é aos pés do Salvador. Estão lembrados de Marta e Maria? Maria estava ocupada sem prestar, viu? Marta, estás ansiosa? Muitas coisas. E não era pecado, gente. Eram coisas lícitas. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Há quantas coisas lícitas roubando a preciosidade do nosso tempo com Deus. O melhor tempo que a gente investe é na presença do Senhor, aos pés do Salvador, conhecendo o coração dele. Você tem guardado o teu coração como líder? Me preocupa muito, eu como líder. Irmãos, em nome de Jesus, vou fazer uma declaração para vocês. E eu tomo a Deus por minha testemunha. Todo dia, quando eu acordo, eu dou graças a Deus porque eu acordei. A segunda coisa, eu falo, Jesus, por favor, ajuda-me a guardar o meu coração. Senhor, ajuda-me a guardar os meus olhos. Por quê? Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim, de tudo que se deve guardar. De tudo que se deve guardar. Sobre tudo. Está lá. Irmão, bala. Já vai tomar mais, garapa, vai comer rapadura no céu. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem, ou no plural, as fontes da vida. Fonte boa e fonte ruim.
fonte de vida, fonte de morte. Guarda o teu coração. Exata. Biblicamente, coração é alma, sede das nossas emoções, vontade e decisões. Não é essa peça cardíaca, não. Isso aqui é abençoado para bombear sangue. Isso aqui é disputado no mundo espiritual. E por isso que eu disse guardar o coração e guardar os olhos. Porque os olhos são a janela da alma, da mente. Não é? O que é que diz? Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Se os teus olhos forem maus, haverá muitas trevas, e quão grandes trevas dentro de você. Eu pergunto para você, como é que pode um filho de Deus, um servo de Deus, usar os olhos para ver pornografia na internet? Olha o alimento entrando através dos olhos. Agora é palestra, pastor, estou pregando já. Senhor, ajuda a me guardar o coração. Eu por mim eu não posso, ajuda-me a guardar. Porque tem fonte boa e fonte ruim. Guardar os meus olhos, Senhor, guarda as minhas mãos, guarda os meus pés. O que Jeremias 17, acho que 10, é isso mesmo, Jeremias 17, 9. Vamos lá? 1, 2, 3 já? Ah, meu Deus, o meu coração é desesperadamente corrupto. A malignidade, ajuda-me a guardar, Senhor. Cuida desta massa cinzenta que está aqui, chamada cérebro. Eu quero ter pensamentos bons. Na expressão do salmista, Senhor, o meu coração está fervilhando de palavras boas, que saem do meu coração, liberando bênçãos, louvor, adoração. Mas pastor, está tudo muito ruim. Paciência, mas tem coisas boas, eu estou vivo, estou enxergando, estou ouvindo, falando glórias a Deus. Depois daquele poema lindo do Salmo 139, ele termina lá o verso 23 e 24 dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deixa eu ver se tem alguma coisa potencial lá dentro que vai transformar num caminho, uma decisão errada. Guia-me por caminhos de justiça. Né? Vamos correr. Então, primeiro nível de relacionamento, o teu e o meu, com o nosso Deus, a quem nós amamos e servimos por amor, não por recompensa. Vamos para o segundo nível de relacionamento. Como está o teu relacionamento com o teu pastor, que está aqui, o teu líder? Como é que você se relaciona com ele? Você tem sido ou tido um relacionamento de submissão? Eu disse submissão, não subserviência. Subserviência é de servo. Submissão é de filho, é de parceiro, é de amigo. Como tem sido o teu relacionamento com o teu pastor? Você quer ter autoridade na tua liderança? Submeta-se a esse homem. Porque no padrão de Jesus só tem autoridade quem se sujeita a uma autoridade. Você lembra como aqueles filhos do sacerdote Seva viram Paulo expulsando os demônios e deixa com nós. Foi lá expulsar os demônios. O demônio olhou assim para ele e falou, escuta, eu conheço a Paulo e eu sei quem é Jesus. E vocês quem são? Debaixo de qual autoridade vocês estão? E avançou sobre eles e os espancou. Eles fugiram seminus. Você quer ter autoridade? Mas pastor, eu não concordo com tudo que o pastor Marcos ensina. Eu vou ser duro com você agora, em nome de Jesus. Então saia da liderança dele. Porque Deus não pode abençoar um relacionamento dividido. Vocês pensam que eu concordo com 100% do que o meu pastor, que é o meu filho, que é o pastor titular da igreja lá? Eu não concordo 100%. De vez em quando eu falo... Mas e é meu filho, porque eu não quero dar brecha para o diabo entrar no nosso relacionamento. Só tem autoridade quem se sujeita a uma autoridade. Pastor, mas e quando o pastor sair da autoridade de Deus? Reúne a igreja, o conselho e fala, reverendo, o senhor está fazendo fora do pinico. Acabou, tem autoridade para isso. Isso não é desrespeito. É justiça, é retidão. Então,
Que tipo de relacionamento você tem tido com o teu pastor? Eu não abro mão de lealdade e trabalho. Digam comigo, lealdade e trabalho. Mas não trabalho de servo, trabalho de amigo, irmão, filho espiritualmente falando, debaixo da autoridade espiritual. Por favor, projete para mim, meu querido, segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 10, verso 15. Esta é uma experiência curiosa, antes de nós lermos. A figura central aqui é Jeú, um homem que foi levantado por Deus para fazer uma purificação, uma limpeza. O rei Acabe casou com uma mulher imunda, chamada Jezabel. E essa mulher trouxe maldição para todo Israel. E Deus levantou Jeú para fazer uma limpeza em Israel. E ele estava vindo na sua carruagem, e ele encontrou um outro israelita chamado Jonadab, filho de Recabe, aquele que deu origem aos recabitas, mas não é assunto para agora, é outra coisa. Olha o teor do encontro. Eu disse para vocês que o relacionamento que vocês lidam com o líder maior, que é o pastor, é relacionamento marcado pela submissão, aliás, pela lealdade e trabalho. E aqui tem um binômio, mão e coração. Coração é lealdade, mãos é trabalho. Então, lealdade e trabalho. 1, 2, 3, já. Tendo Olha, isso me deixa emocionado. Jeú, aquele homem que estava lá em foco, nas mãos de Deus para fazer a purificação de Israel, enquanto a Jonadab fala: escuta, o teu coração é leal para comigo, como o meu é contigo? Jonadab respondeu: yes, meu coração é leal para com você. O que Jeú disse para Jonadab? Então, dá-me a mão, lealdade e trabalho. Agora, antes do trabalho vem a lealdade. Esse binômio, coração, não adianta trabalho sem lealdade. Vocês fecham comigo ou não? O dia que eu não tiver lealdade para com o meu pastor lá da igreja, que é o meu filho, para quem eu devo submissão, eu saio. Porque o meu trabalho lá, sem a lealdade, vai dividir. E casa dividida não prospera. Vamos em frente. Terceiro nível de relacionamento de vocês como líderes é com o povo de Deus. É com a igreja, com o rebanho, que em primeiro lugar está sob os cuidados do líder maior, que aqui no caso é o pastor Marcos, mas estão também sob a liderança de vocês. E olhem para cá, vou ousar dizer que esse rebanho também está sob o pastoreio de vocês. Gente, pastor não é reverendo, reverendo é título, pastoreio é missão. Se vocês têm subalternos sobre os quais você exerce liderança, então você tem pastoreio. E pastorear, na acepção da palavra, é cuidado. Você cuida. Há uma responsabilidade nas mãos de vocês aqui de ajudar este homem a cuidar do rebanho. Como você vê as pessoas? Eu ouvi certa vez alguém fazer essa afirmação e eu fiquei pensando e eu acabei concordando com ela. Essa pessoa disse: a forma como você vê as pessoas revela em grande parte quem você é. Como você vê as pessoas? Assim, de cima para baixo? Com um olhar de... A forma como você vê as pessoas revela em grande parte quem realmente você é. Projeta para mim, meu querido, Mateus 9:36. O verso anterior diz que Jesus percorria as cidades e as aldeias, né? E vendo ele as multidões, o que ele fez? O que aconteceu? Compadeceu-se delas. Compadeceu-se, teve compaixão. E sabe o que significa compaixão? Não é outra coisa senão sentir a dor do outro. Vocês têm sentido a dor do rebanho?
daquela irmãzinha que está gemendo e chorando porque o marido não serve a Deus e ainda a agride, ou daquela que o filho está entrando por caminhos de morte, tendo influências aí fora, tem tido compaixão, daquele ou daquela que tem se manifestado em soberba, em vanglória, e com muito amor, apacentar e dizer: cuidado, esse é caminho de morte, a soberba precede a queda e a ruína, cuidado, não estou te julgando, quero te ajudar, quero cuidar de você, não quero chorar a tua derrota, cuidar, compadecer. E diz lá o texto, né, que eles estavam aflitas e errantes, como ovelhas, que não tem cuidado, irmã, aí, vivendo no ermo da vida, sem rumo, sem direção. Você tem usado a tua liderança como instrumento para minimizar a dor e trazer alívio para os pés dos cansados? Deus coloca na mão de um líder, não servo, mas amigo, um azeite de graça, que Ele usa para untar, trazer alívio ao cansado. Vamos ler Lucas 22, 24, 25 e depois o 26. Lucas 22, 24, 25. Eu tenho escrito aqui, mas eu quero que todos leiamos. Lucas 22, 25, aliás, 24, 25 e depois o 26. Suscitaram também entre si, ou entre eles, né, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Os discípulos de Jesus, quebrando o pau, mas saber quem que era o maior, quem devia ter mais autoridade. Vamos em frente. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Você quer ser grande? Comece a servir. Comece a derramar azeite na ferida dos sofridos. Como gestos, comece a lavar os pés dos irmãos. Isso é ser grande no reino de Deus. Outro texto, querido, por favor, para encerrarmos, partirmos para o encerramento. Marcos 10, 43. É um outro texto, mas referindo-se à mesma passagem. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, seja esse o que sirva. Quer ser grande no reino de Deus, amado, como líder? Comece a servir. E tem um detalhe: servindo sem ser visto pelos homens. Mas o Senhor que te vê em oculto, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que funciona: Deus vê tudo e toma nota, viu? Aquele gesto mais simples que você faz lá, meu Deus, lá longe, um gesto simples, Ele vê tudo e toma nota. Mais um texto, João 13, vamos ler o verso 4, 5 e depois o 14. João 13, verso 4, 5 e depois o 14. Vamos lá. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Por que vestimenta de cima? Porque eles usavam assim aquele roupão por cima, né? E quando tirava aquele roupão, ficava uma cirola, que eles usavam uma cirola, que era hoje uma calça no meio da canela, um pijamão, né? Escravo não usava aquela roupa de cima, o escravo usava só aquela cirola. Você nunca encontrava um escravo com aquela vestimenta, só com a cirola. Então, por isso que Jesus tirou a vestimenta de cima e pôs-se na condição de escravo. O meu Senhor, o teu Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Senhor. Ele tirou a roupa de cima e disse: agora eu sou um escravo. E tomando uma toalha, cingiu-se com ela, pegou uma toalha e enrolou aqui na cintura. Outro verso. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Agora o verso de 14. Depois de que ele fez tudo o que ele disse, para mim e para você. Falando assim: Evandro, Giselda, Tola, Marcos, Renato, Hilário, Maria, etc, etc. Vocês estão vendo? Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pastor, mas é com H2O, é pegar... Eu às vezes faço isso. Pego uma bacia e lavo os pés, literalmente, sob direção do Espírito Santo, né? Mas lavar os pés é ser ombro, é fazer aquela ligação, é dizer, olha, parece que do nada o teu nome, a tua pessoa me veio à memória, e eu entendi que era do Espírito Santo, estou ligando para você, tudo bem, Evandro, você não sabe, foi de Deus você ter feito isso. Cara, o que já aconteceu comigo nisso, eu estar orando, o Espírito Santo falar de alguém, falar, senhor, dá licença um pouquinho que eu vou agora pegar o celular e ligar na hora. A pessoa chorando, fala assim, foi o Espírito Santo que mandou você me ligar, pastor. Eu falei, claro que foi, senão não teria ligado. O que está acontecendo? E você derramar azeite. Às vezes você, como líder, precisa fazer asepsia no liderado. O que é isso? É fazer como o bom samaritano fez lá no doente, né? A primeira coisa que ele fez foi asepsia, derramou vinagre. Tem que dar uma limpeza. Tem que falar da vaidade do cara, você está meio soberbo, cuidado. Mas em seguida derramar azeite. Qual a função do azeite? É uma função terapêutica, de cura. Mas há alguém por aí que só quer o azeite. Não quer asepsia, porque asepsia é ordem. Só quer ambulatório, não quer centro cirúrgico. Se eu, como sendo o Senhor, lavei os pés, vocês devem também lavar os pés. E eu quero dizer para vocês, de todo o meu coração, e Deus é minha testemunha, eu disse, Senhor, com essa fala lá, para os irmãos da liderança de Chapadão do Sul, e eu quero, Senhor, que o Senhor pegue isso num gesto de eu estar lavando os pés dos meus irmãos, para ajudá-los a não se desanimarem, haja o que houver, aconteça o que acontecer, seja qual for a dificuldade, que eles tenham o discernimento de que não são servos, são amigos, que discerniram o reino, não estão atrás de recompensa, porque a recompensa já está em ata, é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês.